Olá, eu sou Wagner Camilo, autor do livro Graça Soberana. Capítulo 9. Salvação. Os que se apegam aos ídolos inúteis afastam de si a misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz de ação de graças. Pagarei o meu voto. A salvação pertence ao Senhor. O Senhor deu ordens ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Jonas 2, versos 8 ao 10. Deus é o autor e consumador da fé de todos os cristãos. Isso significa dizer que Ele é a origem da salvação. Não somos salvos por causa daquilo que fazemos, pelo contrário, somos salvos por aquilo que Deus faz por nós. A salvação é do Senhor, e não há nenhuma objeção quanto a isso. Nenhum ser humano, por mais capaz que seja, pode arquitetar uma maneira de ajudar a Deus no planejamento da salvação. Foi o próprio Deus quem a elaborou e a colocou em ação. Toda ação e prerrogativas são de Deus. O único capaz de declarar que somos santos e justificados pelo sangue de Jesus é o Senhor. Apenas o Senhor poderia ter tomado homens e mulheres que estavam amarrados pelas garras do pecado, em total depravação, e transformado estas pessoas na noiva de Jesus Cristo. Nada além de Deus o levou a elaborar o plano para a nossa salvação, e nenhuma influência além do seu próprio ser glorioso o levou a nos salvar. Nenhum ser humano pode oferecer um sacrifício pelo seu próprio pecado, mas Deus pode. Nenhum ser humano pode oferecer a Deus suas boas obras, uma vez que todas as nossas obras estão manchadas pelo pecado, que polui a essência do nosso ser. Mas Deus pode. Ele fez por nós o que jamais, por conta própria, poderíamos ter feito. A salvação pertence ao Senhor. O apóstolo Paulo afirmou aos Filipenses: porque é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. O verbo realizar é sempre usado com respeito à ação de Deus, ou seja, todo o processo da salvação é uma ação de Deus. Entretanto, misteriosamente, a salvação também é do homem. A expressão desenvolvei a vossa salvação, Filipenses 3,12, nos afirma que deve haver a cooperação do homem. Caso contrário, Deus nada poderá fazer. Todo presente precisa ser aceito e recebido. Por exemplo, se um homem estiver doente, um excelente médico poderá lhe ser muito útil no processo de cura. Contudo, se ele não tomar as medicações prescritas e não fizer o tratamento adequadamente, como ele será curado? Nenhum homem pode aprender sem o professor. Da mesma forma, o professor será impotente se o aluno se negar a aprender. Assim acontece com a nossa salvação. Deus nos presenteia com ela. Por outro lado, o homem precisa não só aceitá-la, como também desenvolvê-la. Jonas nos dá um exemplo vívido e perfeito do modo como Deus é a fonte da salvação. Estamos certos de que Jonas não fez absolutamente nada para se salvar. Pelo contrário, Jonas apenas contribuiu com a sua rebelião e descrença, falta de compaixão e tolice. Ao ser lançado pelos marinheiros no mar enfurecido, Jonas se deu conta de que a partir daquele momento ele não podia fazer mais nada com respeito à sua própria salvação. Jonas foi salvo por iniciativa de Deus, e para que isso se tornasse possível, o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse o profeta. As afirmações que Phillips faz a respeito deste tema são dignas de nota. Quando Jonas chega a Nínive para pregar a mensagem de advertência de Deus, ele o fará porque havia sido salvo pela graça soberana de Deus. Ao reconhecer essa iniciativa soberana em sua libertação, Jonas ora lá na barriga do peixe: ao Senhor pertence a salvação. Somente uma fé verdadeira em Deus pode nos livrar das ações geradas por um Deus soberano que criou todas as coisas. A oração de Jonas traz ensinamentos sobre isso. Os que se apegam aos ídolos inúteis afastam de si a misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz de ação de graças. Pagarei o meu voto. A salvação pertence ao Senhor. Jonas 2, 8 e 9.
Palmer afirma que a partir do sinal de Jonas, podemos aprender muitas lições acerca de uma fé verdadeira. Primeiramente, a fé genuína apega-se ao Senhor, mesmo quando Ele está castigando você. Uma pessoa com fé genuína clama ao Senhor, mesmo quando está afundando no abismo. Em segundo lugar, a fé verdadeira oferece sacrifício perpétuo de agradecimento ao Senhor. No ventre do peixe, Jonas praticamente não conseguiu oferecer mais nada. Portanto, não são coisas que Deus deseja, mas sim a fidelidade do coração. Em terceiro lugar, a fé genuína se manifesta cumprindo sua palavra. Uma vez que Jonas foi libertado do peixe, dirigiu-se para Nínive. Ele havia feito um voto para o Senhor e a fé o fez cumpri-lo. Quais foram os votos que você fez ao Senhor? Como um cristão que abraçou a fé em Jesus, você tem vivido como um cristão? Você tem cumprido o seu voto de sustentar a igreja do Senhor, de abandonar o pecado e caminhar na luz do Senhor? Ao cumprir a sua palavra, você passa a manifestar o verdadeiro caráter da sua fé. Jonas admitiu que havia ídolos em sua vida que estavam roubando dele a bênção de Deus. Os que se apegam aos ídolos inúteis afastam de si a misericórdia. Jonas 2,8. Na presença do Deus verdadeiro e soberano, os ídolos são desmascarados e Jonas olha para eles com nojo. Um ídolo é qualquer coisa que nos tire do caminho à obediência a Deus. Para algumas pessoas, o dinheiro é seu Deus e a busca desenfreada de metas materialistas domina suas vidas. Em linhas gerais, nós podemos transformar tudo em ídolos: esporte, sexo, drogas, lazer, carreira e até mesmo a nossa própria família. Tudo aquilo que coloca Deus para a margem de nossas vidas pode se tornar um ídolo. Jonas tinha pelo menos 2 ídolos em sua vida. O primeiro ídolo foi o seu patriotismo exagerado. Jonas estava tão preocupado com a segurança de sua nação que se recusou a ser mensageiro de Deus para os assírios, que eram inimigos de Israel. Em segundo lugar, a sua própria reputação era um ídolo para Jonas. Jonas sabia que Deus era misericordioso e poderia perdoar os habitantes de Nínive. Quando isso aconteceu, Jonas se sentiu magoado, pois havia profetizado juízo e não misericórdia. Jonas, ao invés de se preocupar com a glória de Deus, se preocupou com a sua própria reputação. A idolatria é danosa e não nos aproxima de Deus. Jonas reconheceu isso. A idolatria leva as pessoas a confiar em algo ou alguém que na totalidade das vezes será incapaz de salvar. A idolatria é, à luz da Bíblia, um ato de ingratidão ao Deus que tudo criou. Deus é a fonte de todo bem. A Ele devemos tudo o que somos e temos. Dar crédito ao ídolo pelas bênçãos recebidas de Deus é uma conspiração contra a misericórdia do Senhor. Um coração rendido a Deus se expressa da seguinte forma: mas eu te oferecerei sacrifício, com voz de ação de graças pagarei o meu voto. Jonas 2,9. Jonas reconhece que a salvação é uma dádiva do Senhor e se coloca à inteira disposição para servir. Ele decide ser obediente à palavra do Senhor. Jonas nem ao menos fazia ideia de que na ocasião em que os marinheiros o jogaram no mar, disseram palavras praticamente idênticas. Então ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Jonas 1,16. Aqueles marinheiros pagãos e o profeta de Deus responderam afirmativamente à graça maravilhosa do Senhor. Isso nos revela que esta deve ser uma reação universal de todos aqueles que são salvos. Do mesmo modo, o cristão é salvo quando confia plenamente no sangue expiatório de Jesus Cristo e, por meio da comunhão bendita com Deus e com a família da fé, espalha a santidade bíblica por todo o mundo. Qual tem sido sua resposta a esta graça bendita de Deus? Você entende que ao Senhor pertence a salvação? Qual precisa ser então o seu voto como cristão? Você precisa entrar em uma aliança de fé com o Senhor e permitir que Ele seja Deus em sua vida. Entregue sua vida ao controle soberano do Senhor. A salvação pertence ao Senhor. Jonas 2,9. Deus é poderoso para salvar judeus e gentios, homens e mulheres. Ele pode salvar os nossos amigos, bem como os nossos inimigos.
Ele salva quando pregamos de coração e também quando pregamos a contragosto. A salvação de Deus não é um prêmio que conquistamos por nossos méritos. É um presente merecido que recebemos de Deus pela fé, por sua soberana graça. A salvação não é produto de obra humana, é graça divina. Deus é o autor e consumador de nossa salvação. O Senhor deu ordens ao peixe e este vomitou Jonas na terra. Jonas 2:10. Foi Deus quem deu ordem ao peixe para que tragasse Jonas. Jonas 1:17. E agora, sob as mesmas ordens do Senhor, o peixe está de prontidão para vomitá-lo. Para que o mar se acalmasse, Jonas precisou ser lançado para fora do navio. Agora o peixe o lança em terra seca, pois as tempestades de sua alma haviam passado. Do navio ele é jogado ao mar para a morte. Do ventre do peixe ele foi lançado à terra para a vida. O mesmo Deus que falou com a criação e tudo a partir daquele momento passou a existir, falou outra vez e o milagre extraordinário aconteceu. Quando Deus falou com o peixe, no mesmo instante, Jonas passou do úmido e escuro ventre do peixe para a maravilhosa beleza da riviera. A criatura que havia sido a prisão para ele, agora tornou-se o transporte grátis para a praia. Jonas agora está na praia, ciente de que sua oração foi ouvida e que a partir daquele momento ele teria uma missão a cumprir. Jonas vive um tempo de recomeço. O que nos intriga, contudo, em Jonas é que toda esta experiência traumática não o fez mudar por completo. Pelo menos ainda não neste momento. Jonas é um profeta obstinado e rebelde. Seu arrependimento pode ser considerado real, mas não é perfeito. Acontece a mesma coisa com todos os cristãos. Embora nos esforcemos para obedecer a Deus de todo o nosso coração, esta obediência nunca será perfeita. O arrependimento acontece no primeiro dia de nossa vida cristã e todos os dias após isso. Todos os dias precisamos ser medicados com doses de arrependimento. Volte-se para o Senhor agora com uma nova fé e uma genuína intenção renovada para fazer apenas a sua vontade. Assim você desfrutará uma novidade de vida que só a ressurreição de Cristo pode lhe dar. Toda idolatria é um ato de ingratidão. O seu coração anda apegado a coisas ou pessoas? Todas as vezes que você valoriza as coisas desta vida e não reconhece a graça de Deus sobre seu coração, você está conspirando contra a misericórdia do Senhor. A salvação é uma iniciativa bendita de Deus. Agarre-se a este extraordinário milagre e procure viver de uma forma que Deus seja glorificado.